pessoal, como estão todos vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é Dasley, do canal Significando e Ressignificando, e estamos aqui por meio deste vídeo de hoje para explorarmos aqui um objeto de conhecimento matemático, em particular aí da área do saber matemática, e nível de ensino, segundo ano do ensino médio, certo, pessoal? E como vocês podem ver aí no próprio slide apresentado, do lado esquerdo da tela, este objeto de conhecimento, em particular, é o objeto de conhecimento matrizes. Beleza, galera? E antes de explorarmos de fato a parte teórica deste objeto de conhecimento, quero convidar vocês a fazermos a exploração aqui de uma imagem, certo? Então vamos partir do contexto desta imagem abaixo, para assim irmos posteriormente para a parte teórica deste objeto de conhecimento. Observem essa imagem. Creio que parece uma imagem familiar para alguns de vocês e quem sabe até para outros possa se tratar de algo novo, algo inédito, certo, pessoal? Então, observem bem essa imagem e vamos aqui agora fazer algumas perguntas com base nesta observação desta imagem aí. Beleza, galera? E aí a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: a imagem anterior lembra algo? Vocês já viram algo igual ou semelhante ao que foi apresentado nela? E aí, galerinha, vocês já tiveram contato com o que foi apresentado ali naquela imagem? Ou pelo menos já ouviram falar? Ou já viram alguma vez na vida? Já até tiveram a oportunidade de manipular ali no que foi apresentado naquela imagem? E aí, pessoal? Pois bem, gente, então, para quem já teve a oportunidade de ouvir ou até mesmo manipular, então aquela imagem, ela nada mais do que apresenta uma planilha montada no software Microsoft Excel, certo? Então, creio que agora, se vocês não estavam bem lembrados do nome, mas até já tinham visto aquela imagem, no sentido de ver ali na prática alguém executando, alguém explicando sobre como mexer naquele software, né? Mas não estavam lembrados do nome, creio que agora ficou mais fácil, né? Pois bem, gente, então naquela imagem nós vimos o quê? Os números relacionados aos tipos de vestuários vendidos por 6 vendedores de uma loja. Então, voltando um pouquinho lá na imagem, nós vemos justamente o quê? Que o título da planilha é o controle de vendas em setembro do ano de 2018. E percebam que nas primeiras colunas, que na verdade quem montou esta planilha, ele acabou mesclando as colunas A e B em uma única coluna só, digamos assim. E nela ele fez a listagem dos vendedores desta loja de roupas, certo, galera? Nós temos aí o Matheus, a Andréia, o Gabriel, a Flávia, a Nathalie e Marcela. E nas colunas seguintes, coluna C, coluna D, coluna E, coluna F e coluna G, vemos que estão apresentados na segunda linha ali da planilha, porque a primeira linha o autor usou para descrever o título da planilha. Na segunda linha, e ele fez até uma mesclagem, inclusive, de todas as colunas ali na primeira linha. Já na segunda linha, e nas duas primeiras colunas, ele colocou lá, né, vendedores, vendedor. E já nas outras colunas referentes à segunda linha, ele lista quais os itens de vestuário específicos. No caso ali,
na coluna C e linha 2, ou, em particular, linha 2, coluna C. Ele lista ali calça, o vestuário calça. Já na linha 2 e na coluna D, ele lista ali camiseta, o vestuário camiseta. E assim até a linha 2 e coluna G, onde ele lista o vestuário saia, certo? E a partir da terceira linha até a oitava linha da planilha, ele coloca números onde esses números são os números associados às vendas feitas por cada um dos vendedores com respeito a cada vestuário específico. Por exemplo, ali na linha 3 e na coluna C, percebam que a linha 3 e nas colunas A e B, como eu disse anteriormente, as colunas A e B elas foram mescladas, certo? Em uma única coluna só, para assim que pudesse haver inserção do nome vendedor. E ali nós temos, né, na terceira linha, em particular, e nas colunas A e B, foram mescladas em uma única coluna, o nome do vendedor, Mateus. E percebam que já nessa terceira linha, na coluna C, onde tem lá calça, foram apresentadas a quantidade de calças vendidas pelo Mateus aí no mês de setembro de 2018, que foram 21 calças, certo, pessoal? Então, nessa linha 3 e na coluna C, tem aí a quantidade de calças vendidas por Mateus. Por exemplo, se eu for lá para a linha 5, onde nós temos ali na linha 5 colunas mescladas A e B, o Gabriel, o vendedor Gabriel. Percebam que, por exemplo, o número de shorts que Gabriel vendeu, certo, galera? Que se encontra lá na linha 5 e na coluna E, nós temos ali que o Gabriel ele fez a venda de 18 shorts, certo, pessoal? Então, só eu fazer sempre aí essa forma de leitura. Eu procuro na linha o nome do vendedor, né? É o Mateus, então o que for do Mateus vai estar ali na linha 3. É o Gabriel, o que for do Gabriel vai estar ali na linha 5. Por exemplo, vamos lá para a quantidade de saias vendidas pela Marcela, né? A Marcela, ela se localiza ali na linha 8, certo? Colunas mescladas A e B. Então, veja que a Marcela, a quantidade de saias que ela vendeu em setembro de 2018 está localizada lá no finalzinho, né? Lá na linha 8 e coluna G. Em particular, nós temos ali 22 saias vendidas pela Marcela em setembro de 2018. Então, percebam que essa forma aí de organização dessas quantidades de números, né, associadas às quantidades de vestuários vendidos por cada um desses vendedores acaba facilitando a nossa leitura desta situação, deste controle de vendas. Beleza, galera? Então, vejam que a planilha Excel ela ajuda bastante nessa questão de organização de dados, de controle de vendas. E o pessoal da economia, o pessoal da estatística, eles se valem muito desse software, né? Microsoft Excel planilhas, né? Eles se valem muito dessas questões, dessas planilhas, dessas questões de organização de dados através de suas posições em linhas e colunas. Beleza, pessoal? E o que é que acontece? Vejam, repetindo novamente, que os números eles foram organizados de duas maneiras. Através da sua distribuição em linhas e sua distribuição em colunas. E o interessante é que se uma maneira de representarmos essa distribuição de números é utilizando a
planilha Excel, nós temos também uma outra forma, digamos que fora da planilha, mas ainda assim que continua organizando esses números, distribuindo-os em linhas e colunas. E vamos ver como é que ficaria essa situação, certo? Vejam aí, ó, pá. Vejam que os números eles continuam tendo as suas posições preservadas em linhas e colunas, onde eu tenho ali, por exemplo, o número 29, lembrando lá da planilha, o primeiro vendedor listado, né? Lá na linha da planilha Excel 3 era o Mateus, né? E o que é que acontece? A coluna C, porque lembrando, as colunas A e B lá na planilha elas foram mescladas, mas o que é que acontece? Lá significava o nome do vendedor, essas duas colunas, então, né? Mateus. E a coluna C, a partir da coluna C, é que cada coluna ela ia apresentar o item específico, o vestuário específico. E a coluna C em particular, que era a primeira coluna da planilha Excel, que apresentava o nome específico de um vestuário, era calças, né? E nós vimos que a quantidade de calças vendidas pelo Mateus foram 29, certo, galera? Então, justamente o 29 aí, ele vai ocupar nessa forma que nós agora distribuímos, sem ser via planilha Excel, e sim uma distribuição, digamos que mais puramente matemática. Veja que o 29, que é a quantidade de calças vendidas pelo Mateus, ele agora está localizado justamente na primeira linha dessa nova distribuição aí e na primeira coluna, certo, galera? Por exemplo, agora nós temos lá a questão do Gabriel. Lembram que o Gabriel ele era o vendedor localizado na terceira linha, né? E se nós formos aí para a terceira linha e formos lá para a quantidade de shorts, lembram que a quantidade de shorts era apresentada na coluna F, né? Eu tinha a coluna C, na coluna E, melhor dizendo, né? Eu tinha a coluna C lá de calças e já a coluna D e por fim na coluna E, que era a coluna de shorts. E a coluna E, né, se eu olhar aí a posição, né, terceira coluna aí, e a terceira linha é justamente o número 18, que é a quantidade de shorts vendidos pelo Gabriel, certo, galera? E nessa nova distribuição eu tenho aí justamente o que? Terceira linha, terceira coluna, o número 18. Então, o que acontece? Aí, apesar de ter uma diferença em relação à planilha Excel, no sentido que lá eu tinha mesclagem de colunas, eu tinha também aquelas outras informações textuais, tipo o título da planilha, os nomes dos vendedores, os itens específicos de vestuários. Aqui eu tenho algo mais puramente numérico, mais puramente matemático. Praticamente eu só fiz a utilização aí dos parênteses, né? Fiz a utilização dos parênteses para meio que prender esses números dentro dos parênteses. Mas o que foi que eu preservei de lá da planilha Excel? Eu preservei essa distribuição numérica em linhas e colunas. E com isso eu acabo facilitando o processo de localização desses números aí nessa arrumação, digamos assim, numérica, certo, pessoal? E aí é onde entra o que? O que nós estaremos explorando no vídeo de hoje. Já estamos, na verdade, né? Porque aqui nós criamos todo um contexto para podermos agora compreender qual é o sentido de se estudar este objeto de conhecimento em matemática. Então, já ficou uma coisa óbvia daí, que quando eu tenho vários números, onde esses números eles estão indicando informações, como no caso dessa nossa situação, vendedores, a quantidade de itens vendidos por cada vendedor, e eu distribuo esses números assim em linhas e colunas, já vimos que isso facilita a localização dos tais números, certo, galerinha? Então, o que acontece? É aqui onde surge o conceito específico de matrizes. E o que é que serão matrizes em matemática?
serão justamente tabelas de números dispostos em linhas e colunas. Então, não tem segredo, certo, galera? São tabelas onde nós iremos distribuir os números dessa maneira, em linhas e colunas. E com isso, iremos facilitar a localização desses números nessas tabelas. E aí o que é que acontece? Até é dito aí nos slides que a partir de agora vamos considerar uma tabela números dispostos em linhas e colunas. Só que o que é que acontece? Além desses números estarem distribuídos dessa forma, para não ficar algo solto, porque tipo, se eu distribuo lá números certinhos em linhas e colunas, mas eu deixo solto, aquilo ainda concordam que fica uma situação meio aberta. Então o que é que acontece? Para que nós deixemos as coisas mais organizadas ainda, já que a questão aqui é justamente essa, gira em torno de organização, de quantidades numéricas, então nós iremos colocar esses números organizados em linhas e colunas ou dentro de parênteses ou dentro de colchetes, certo? Que são sinais de pontuações matemáticas. Então, por exemplo, nós vamos ter aí essas duas formas de representarmos uma matriz, certo? Ou a primeira maneira aí, ó, mais a esquerda da tela, onde eu tenho números distribuídos em linhas e colunas e eles estão, digamos que, presos dentro de parênteses, ou eu posso usar essa outra representação aí mais à direita da tela, onde eu tenho os mesmos números, a mesma distribuição em linhas e colunas, só que agora o que é que acontece? Eu, digamos que amarrei, prendi esses números utilizando os colchetes, certo, galera? Então, a partir de agora, nós iremos ver mais situações desse tipo aí, do que necessariamente a planilha Excel em si. Muito embora, digamos que em um sentido mais de aplicação no cotidiano, iremos, é claro, ver muito mais a própria planilha Excel do que essas outras formas aí organizacionais. Beleza, galera? Mas para os nossos estudos aqui de matrizes, iremos ver as tabelas dessa maneira aí. E percebam que justamente os números eles estão organizados dessa forma. Linhas, né? Veja que eu tenho 3 linhas aí, e colunas. Percebeu que eu tenho 4 colunas aí nessa matriz, certo, galera? Nessas matrizes. No fundo, só muda aí o sinal de pontuação utilizado para amarrar esses números aí. Mas no fundo, os números são os mesmos. Eles ocupam aí, digamos que as mesmas posições nas respectivas linhas e colunas. Beleza, galerinha? E dando continuidade aqui, nós vamos ver que as matrizes nós iremos classificá-las de acordo com essa quantidade de linhas e essa quantidade de colunas que ela irá possuir. Então, nós iremos dizer que uma matriz ela é do tipo M por N. Então, iremos ler essa notação aí, né? Esse MXN como M por N. É uma matriz do tipo M por N, onde o M irá indicar a quantidade de linhas que essa matriz possui. E, por sua vez, o N irá indicar a quantidade de colunas que essa matriz possui. E tanto a quantidade de linhas como a quantidade de colunas terá que ser diferente de zero. Porque se você tem que você está diante de uma matriz que não tem nenhuma linha e nenhuma coluna, na verdade você nem sequer matriz tem. Então perceba que isso nem faz sentido, nem tem lógica, né? Então você tem que ter pelo menos uma linha e uma coluna, né? E nós vamos ver como seria esse caso particular aí. Mas a ideia aqui é que nós teremos várias linhas e várias colunas. Beleza, galerinha? E os exemplos clássicos aí, percebam que eu tenho essa primeira matriz aí, e essa matriz em particular é uma matriz do tipo 2 por 3. Por que 2 por 3? Percebam que ela tem justamente duas linhas
certo, galera? Duas linhas aí, a primeira linha possui os elementos 2, 3 e menos 1, e a segunda linha possui os elementos 30, menos 3 e 17. Beleza, galera? Então, essa matriz aí, nós a classificaremos como uma matriz do tipo 2 por 3, ou seja, ela possui duas linhas e três colunas. Por outro lado, eu tenho essa outra matriz aí mais abaixo, e nesse caso aí é uma matriz do tipo 2 por 2, ou seja, nós temos duas linhas e duas colunas. Nesse caso aí, percebam que a quantidade de linhas e de colunas é exatamente a mesma, certo? Eu tenho a primeira linha aí, que possui os elementos 2 e menos 5, e tenho a segunda linha, que possui os elementos 1 meio e 1 terço. Então, assim, vocês não podem aí caírem na pegadinha do malandro, porque o que é que acontece? No que diz respeito a essa questão do tipo da matriz, né, porque aqui nós estamos falando de tipologia, o tipo da matriz. Classificação, nós iremos ver daqui a pouco, até porque as classificações elas se darão de acordo com o tipo da matriz. Então, por isso que eu comecei assim, falando classificar matrizes, mas na verdade aqui estamos falando da tipologia. A classificação vai ser uma consequência da tipologia. Então, quando eu digo do tipo, né, M por N, ou seja, porque tem M linhas e N colunas, é justamente porque a partir disso aí é que iremos conseguir fazer a classificação das matrizes, certo, galera? E uma outra situação é que de vez em quando essa questão assim da tipologia, vocês poderão ver também outras letras representando essa questão da tipologia. Ao invés de M e N, às vezes vocês vão ver I e J. E, inclusive, aqui neste vídeo veremos algumas situações desse tipo. Mas o que é que acontece? Essa questão das letrinhas aí usadas para fazer referência à tipologia da matriz, no fundo, tanto faz. Até porque letras em matemática sabemos muito bem que se trata de algo genérico, certo, galera? Então não se preocupem tanto a nomenclatura das letras em si, né? Se é MN, IJ, AB, enfim. A ideia aqui é entender que sempre ela é uma matriz do tipo quantidade de linhas por quantidade de colunas. E nunca o contrário. Nunca quando eu faço essa questão da leitura da tipologia da matriz, eu nunca olho primeiro a quantidade de colunas e depois a quantidade de linhas. Certo, galerinha? Então, aqui a coisa vai funcionar sempre dessa maneira. Linha por coluna. Beleza, galera? Uau! Nós temos aqui uma notação geral para representarmos matrizes. Geralmente, porque vocês devem ter percebido aí que eu coloquei matriz A. E o que é que acontece? As matrizes, geralmente, assim como conjuntos, que inclusive há um vídeo aqui nessa mesma playlist que fala sobre conjuntos numéricos, lá do primeiro ano do ensino médio, inclusive segue aí nos cards a indicação desse vídeo. As matrizes, elas de certo modo não deixam de serem conjuntos, certo? Então veja que na verdade há uma associação aí entre conjuntos numéricos e matrizes. Na verdade, matrizes nada mais são do que conjuntos numéricos, só que organizados em linhas e colunas. Ou seja, organizamos um conjunto numérico dispondo os seus elementos com linhas e colunas. É claro que há algumas particularidades que as matrizes possuem que não usamos lá quando estamos estudando conjuntos numéricos, que é, por exemplo, a separação dos elementos através de uma vírgula. Nós vimos lá que nós, quando representamos um conjunto numérico, por exemplo, por extensão dos seus elementos, nós usamos uma vírgula para separar os elementos lá do conjunto. Aqui não. Percebam o caso lá da matriz linha, que eu tinha 4 colunas, mas que eu não separei os elementos
por vírgula, nem por traço, nada. Eu só coloquei o número com um espaçamento em relação ao número seguinte, certo? Então, aquele espaçamento indica, olha, são dois elementos distintos, né? E lá em conjuntos a gente usava uma vírgula para separar. Então, matriz tem essa particularidade, ela não tem, digamos que, separadores, sinais de pontuações matemáticos, separadores de elementos, não. Mas, de certo modo, as matrizes não deixam de serem conjuntos numéricos, certo, galera? Então, justamente por conta disso, de matrizes também serem conjuntos numéricos, nós usamos aquilo que nós usamos lá em conjuntos numéricos, aqui também matrizes, que é representar uma matriz por uma letra maiúscula. E os seus elementos, quando nós estamos falando de uma maneira mais genérica, por letras minúsculas, acompanhadas por dois índices. Lembrando, esses índices irão dizer a posição em que esse elemento específico ocupa nessa matriz, certo, galera? Então, veja aí embaixo, então, se eu tenho uma matriz A, certo? Veja, matriz, como acabei de falar, é um conjunto numérico. Por ser um conjunto, eu posso utilizar uma letra maiúscula para fazer referência àquela matriz. É tipo aquela paradinha que eu comentei com vocês lá em conjuntos numéricos no vídeo que acabei de indicar aí nos cards. Se eu tenho a sala do segundo ano do ensino médio, então não saio listando nome por nome. Eu falo de uma maneira geral. Eu uso essa nomenclatura. A sala do segundo ano do ensino médio. Ali eu estou me referindo a todos os elementos daquela turma. Então, a mesma coisa aqui. Matriz A. Então, estou falando de todo um conjunto de elementos que fazem parte dessa matriz. Do tipo M por N, ou seja, do tipo que tem uma certa quantidade de linhas M por uma certa quantidade de colunas N, nós iremos representar o elemento específico da seguinte maneira. Então, matriz A, tá até ali, é matriz A igual. E ali eu quero fazer referência a um elemento específico dessa matriz. Então, o que é que eu faço? Aquele Azinho ali minúsculo, ele vai indicar o elemento específico. E o IJ, como eu falei para vocês, os dois índices vão indicar justamente a posição da linha e da coluna, respectivamente, que aquele elemento está em relação a toda a matriz M por N, certo, galera? Isso aí vai ficar mais claro quando nós começarmos aqui a abrir algumas contas com respeito a matrizes. Mas por hora a gente vai ficar com essa notação aí. O A maiúsculo representa a matriz como um todo, o A minúsculo é um elemento específico, o I é a posição desse elemento específico, ou seja, a linha que ele está, e o J representa a coluna que esse elemento específico está, certo? E aí, geralmente, para poder não confundir as coisas, eu uso aquele colchetezinho ali, aqueles colchetezinhos ali, para separar, né, o IJ, que fala com respeito ao elemento específico, do M por N, que é o tipo da matriz como um todo. Dando continuidade, diante de características que essas matrizes obterão, com base nessa questão da tipologia, a quantidade de linhas que ela tem, a quantidade de colunas que ela possui, elas irão receber denominações especiais. Então, nós iremos explorar aqui algumas a partir de agora. A primeira delas, que é a mais clássica e creio que a mais fácil de compreender, é a matriz linha. Então, o que é uma matriz linha? Vai ser uma matriz do tipo sempre 1 por alguma quantidade de colunas. Ou seja, é uma matriz que só tem uma linha. Ela pode ter infinitas colunas, né? Mas ela só vai ter uma linha, né? Ou seja, é só números dispostos em uma única linha. E aí eu tenho esse exemplo aí da matriz A, onde os seus elementos, ou seja, as suas colunas, elas são 4, 7, menos 3 e 1. Então, esse tipo de matriz é uma matriz do tipo 1 por 4, uma linha e 4 colunas. Onde, nesse caso, cada elemento da matriz linha representa uma coluna diferente. Então, o 4 ele é uma coluna, o 7, outra coluna, o menos 3, outra coluna, o 1, outra coluna, certo, galera? Cada número
irá representar uma coluna diferente na matriz linha. Por outro lado, eu tenho a matriz coluna, que já é uma situação oposta à matriz linha. Ao invés de ter uma única linha, a matriz coluna, como o próprio nome denuncia, só possui uma única coluna. Então, ela é do tipo quantidade de linhas sempre por uma coluna, certo? E aí eu tenho um exemplo de uma matriz B, certo? Ela possui aí uma única coluna. Nessa única coluna, eu tenho aí 3 elementos. 1, 2 e menos 1. E aí, o que é que acontece? Na matriz coluna, cada elemento representa uma linha diferente. Então, o 1, ele é uma linha. O 2 já é outra linha. O menos 1 já é outra linha. Então, por conta desse fato, essa matriz aí ela é do tipo 3 por 1. 3 linhas e uma única coluna. Então, essas duas matrizes aí, matriz linha e matriz coluna, são as mais triviais possíveis, certo? E é como eu disse, percebam que essas denominações especiais, essas classificações de matrizes, se dão justamente por quais características? Justamente a questão da tipologia, a quantidade de linhas e a quantidade de colunas que a matriz possui. Continuando a questão da classificação das matrizes, que já falamos aqui sobre a matriz linha e a matriz coluna, entra agora em cena a matriz quadrada, que é um tipo de matriz onde o número de linhas é igual ao número de colunas. Inclusive, nós já vimos um caso desse aqui mais cedo neste vídeo, e agora estamos diante de outro caso ali. E, por exemplo, temos uma matriz C, onde essa matriz C ela possui 2 linhas e 2 colunas, certo? É uma matriz do tipo 2 por 2, 2 linhas e 2 colunas. E aí, esse tipo de matriz aí, nós iremos dizer que é uma matriz de ordem 2. Por que de ordem 2? Justamente porque ela possui 2 linhas e 2 colunas. Então, matriz C é da ordem 2. Se fosse uma matriz que possuísse 5 linhas e 5 colunas, seria uma matriz de ordem 5. Então, toda matriz quadrada, a ordem dela é a quantidade de linhas e colunas. Lembrando que a quantidade de linhas e colunas em uma matriz quadrada é sempre a mesma. É 2 por 2, é 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5 e assim até Maria chegar da lenha. Beleza, galerinha? E aí o que é que acontece? Esse tipo de matriz, matriz quadrada, que possui o número de linhas igual ao número de colunas, consequentemente, ela possuirá elementos que estarão distribuídos, isso pela forma geométrica como ela é apresentada, de forma quadrada, ela irá possuir elementos que estarão distribuídos em diagonais, ou seja, estarão distribuídos de forma inclinada nessa matriz quadrada. E aí o que é que acontece? Nós iremos ter 2 diagonais em toda a matriz quadrada. Iremos ter uma diagonal que iremos chamar de principal e teremos uma outra diagonal que iremos chamar de secundária. A diagonal principal é aquela em que, por exemplo, eu tenho lá um elemento específico. Ele ocupa a primeira linha, a primeira coluna. E aí eu vou tomar como exemplo até a própria matriz C ali. Matriz C. Então perceba que 2 ele é o primeiro elemento. Ocupa primeira linha, primeira coluna. Certo? Ou seja, o I e o J nesse elemento 2 são iguais. Ou seja, 1 e 1. Esse 2 aí é o elemento que ocupa a primeira linha e primeira coluna. Percebam que 1 ali, né, aquele último elemento lá, o I e o J dele também são iguais. Por quê? Veja que ele ocupa a segunda linha e a segunda coluna. Então, assim como o 2, que ocupa a posição 1, 1, na primeira linha e primeira coluna, aquele 1 lá embaixo, da matriz C, que ocupa a segunda linha e segunda coluna, o I é igual ao J também, a posição dele, né? 2, 2. O 2 ali é 1, 1. Né? Primeira linha, primeira coluna. O 1, ele é 2, 2, ou seja, segunda linha, segunda coluna. Então, esses dois elementos aí, o 2 e o 1 da matriz C, eles irão formar o que nós iremos denominar de diagonal principal, certo, galera? Porque a posição da linha,
daquele elemento é igual à posição da coluna daquele mesmo elemento. E o que é que acontece? Nós iremos ter uma outra diagonal, né? Essa outra diagonal, a maneira, digamos que genérica dos elementos, eu até trago aí com uma anotação, eu sei que é um pouquinho estranha e tal, né? Ele diz assim, se você somar a quantidade, a posição, por exemplo, você tem um elemento, um determinado elemento lá que ocupa a linha I e a coluna J. Então, se você soma esses dois números, esse número aí resultante dessa operação de soma entre a posição da linha e a posição da coluna daquele elemento, essa soma vai ser igual à soma de 1 mais a ordem da matriz. Isso aí vai ficar mais claro nesse exemplo aqui. Então, por exemplo, eu tenho aí uma matriz genérica, onde vejam que eu tenho já destacada a diagonal principal. Quem é a diagonal principal? Ela começa lá pelo elemento que ocupa a primeira linha, primeira coluna, passa pelo elemento que ocupa a segunda linha, segunda coluna, passa pelo elemento que ocupa a terceira linha, terceira coluna. Veja que o I é sempre igual ao J, certo? Então, todos esses elementos aí, eles ocuparão a diagonal principal. Já a outra diagonal, certo? Digamos que a diagonal contrária, né, que corta em X a diagonal principal, ela é a diagonal secundária, certo? E essa diagonal secundária, ela vai ser obtida pelos elementos que possuem essa característica ali, que eu não vou me prender tanto àquela fórmula ali do I mais J é igual a N mais 1, né? Mas ali vocês vão ver que na prática é dessa maneira aí mesmo. E vou me limitar para a gente visualizar melhor isso aí, essa questão dessa fórmula aí, aos 9 elementos ali, certo? Vou dar um zoom agora e vou me limitar a esses 9 elementos que aparecem aí, a 11, a 12 e a 13, a 21, 22, 23, a 31, 32, 33. Então percebam que a diagonal principal continua sendo ali a 11, a 22, a 33, onde o número, a posição da linha é igual à posição da coluna, 11, 22, 33. Então, diagonal principal. Agora percebam que a outra diagonal oposta, já nessa situação que eu estou comentando aí, né, onde eu limitei a matriz, né, porque lá ela estava de forma bem genérica, e agora eu limitei para essa matriz aí, inclusive é uma matriz do tipo 3x3, porque possui 3 linhas e 3 colunas. Veja que a diagonal, digamos que oposta, que irá cortar em X a diagonal principal, é essa daí, tá vendo? Que é a diagonal secundária. E o que é que acontece? Vejam que, na prática, como é que aquela fórmula ali se aplica aqui? Vejam que eu tenho, por exemplo, o elemento A13. É o elemento que ocupa a primeira linha, terceira coluna, certo? Vejam que, geometricamente, ele vai fazer parte da diagonal secundária. E o que é que acontece? Percebam que se eu somo a posição ali da linha dele com a posição da coluna, né? 1 mais 3, vou obter justamente isso, né? Vou obter 4. Beleza. Aí eu pergunto a vocês, nós acabamos de dizer que essa matriz aí, onde eu limitei ela só para esses 9 elementos aí, é uma matriz do tipo 3 por 3. Se a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas, então essa matriz ela será uma matriz quadrada. E em particular, essa daí de ordem 3, certo? De ordem 3 porque ela é do tipo 3 por 3. Então veja que quando nós somamos ali 1 mais 3, daquele elemento lá da diagonal secundária, deu 4. Beleza. Acabamos de dizer que essa matriz aí é do tipo 3 por 3. Ou, em outras palavras, de ordem 3. Então, se ela é de ordem 3, o que é que a fórmula me diz lá? Que um elemento ele vai ocupar a diagonal secundária se, quando eu somo a quantidade da posição da linha com a quantidade da posição da coluna, isso for igual ao sucessor da ordem da matriz. Ou seja, eu pego a ordem da matriz e somo mais um. Fato, né? Se eu somo a ordem dessa matriz, que é 3, com 1 dá 4 também. Então, perceba que a igualdade bate, né? Então, de fato, o A13 faz parte da diagonal secundária. Idem para os demais casos. Para o A22 ele tanto vai pertencer à diagonal principal como à secundária. E o A31, se eu fizer a mesma conta, né? 3 mais 1 dá 4. E nós já sabemos que a ordem sucessora da ordem dessa matriz aí é 3 mais 1, 4 também. Certo, galera? Então,
Isso aí na prática é essa fórmula aí dos elementos que pertencem à diagonal secundária, né? A principal é mais fácil. O número da posição da linha é igual ao número da posição da coluna. Já a secundária eu posso ver dessas duas formas. Ou com uma diagonal que corta em x, a diagonal principal, ou utilizando esse macetezinho aí. Certo, galera? E avançando mais um pouco, né? Vejam que esse slide que estamos vendo agora traz justamente isso que eu falei. Então eu não vou me aprofundar mais. Irei colocar esses slides aí também, o link para que vocês acessem ele na descrição desse vídeo, certo? Então vocês vão poder ver aí tudo isso que eu falei aqui. E avançando mais um pouco ainda nessa questão de classificação de matrizes, nós temos mais dois tipos de matrizes, né? Que é a matriz nula, a matriz diagonal. Quando é que eu tenho uma matriz nula? Isso é o caso mais fácil. É quando todos os elementos são nulos, ou seja, zero. Então eu posso ter uma matriz do tipo 1 milhão por 1 milhão, 1 milhão de linhas por 1 milhão de colunas. Se todos os elementos forem zero, é uma matriz nula, certo, galera? E eu represento aí por zero quantidade de linhas por quantidade de colunas. Eis aí um exemplo, né? É uma matriz nula do tipo 2 por 3, onde todos os elementos são zeros. Então, isso aí não tem nem que se aprofundar. E eu tenho uma matriz diagonal. O que é uma matriz diagonal? Ela é como se fosse um meio termo. Ela nem é uma matriz tão bacaninha assim, onde todos os números são diferentes de zero, mas também não é uma matriz nula, onde todos os elementos são zero. Na matriz diagonal, nós temos que todos os elementos da diagonal principal, certo, galera? Eles vão ser diferentes de zero, né? Já nos elementos da diagonal secundária, eles serão zeros, certo? Então, na prática, é isso aí que é uma matriz diagonal. O exemplo aí, ó, essa matriz A, do tipo 2 por 2, é uma matriz diagonal, porque veja que a diagonal principal aí, a diagonal principal, possui os elementos 2 e 1, certo? Esses elementos aí, eles são diferentes de zero. Já os outros da diagonal aí secundária, eles são zeros, certo? Então, o que é que acontece? Esse tipo de situação aí me fornece uma matriz diagonal. Lembrando que matrizes diagonais, para que uma matriz ela seja diagonal, primeiro ela precisa ser quadrada, ou seja, a quantidade de linhas ser igual à quantidade de colunas. Então, isso aí é fato para que ela seja diagonal. O segundo ponto é que na diagonal principal, até porque só faz sentido falar em diagonal de uma matriz se a matriz for quadrada, ou seja, se ela possuir o número de linhas igual ao número de colunas. Então, para ela ser diagonal, além dela ser quadrada, ela precisa que os elementos da diagonal principal sejam diferentes de zero. E os da diagonal secundária e os outros restantes sejam zeros, certo, galera? Sejam nulos, beleza? Então, não é só os elementos da diagonal secundária, não, porque eu posso ter casos de matrizes diagonais onde seja do tipo 3 por 3, 4 por 4, e aí eu vou ter outros elementos que não são da diagonal principal, mas também não são da secundária. Então, o que é que acontece? Na diagonal, eu só posso ter elementos diferentes de zero na diagonal principal. Os outros restantes, todos, independente se estão ou não na diagonal secundária, os outros restantes serão zeros. Só os da diagonal principal que serão diferentes de zero. Nesse caso, diremos que a matriz ela é diagonal. Certo, galera? Um outro caso também interessante de classificação de matrizes são as matrizes identidades. É um caso particular da matriz diagonal, na verdade, certo? Só que, em particular, os elementos da diagonal principal serão, sim, diferentes de zero, mas, por outro lado, serão especificamente iguais a 1, certo? A matriz de identidade ela será uma matriz diagonal onde todos os elementos da diagonal principal são 1 e os outros 0. Tá aí um exemplo, é uma matriz de identidade, nós representamos dessa forma, né? E colocamos a ordem da matriz, né? 2, ou seja, é uma matriz 2 por 2, né? Onde eu tenho ali a diagonal principal sendo 1, certo? E os outros elementos 0.
Então, isso aí dizemos que é uma matriz identidade, certo, galera? Avançando mais um pouco, nós temos uma matriz transposta. Essa dela é bem interessante porque ela inverte as coisas. Ela troca aquilo que é linha, passa a virar coluna, e aquilo que é coluna passa a virar linha. E aí eu vou trazer o exemplo já prático, né? Vejam essa primeira matriz aí, do tipo 2 por 3, duas linhas por 3 colunas. Vejam que, preservando a ordem dos elementos, eu troquei aí as posições, né? Por exemplo, o 2 ele ainda continuou na primeira linha e primeira coluna. Agora veja que o 3, que é um elemento da primeira linha e segunda coluna, a ordem foi trocada, né? Ou seja, se ele estava na primeira linha e segunda coluna, ele agora passa para segunda linha e primeira coluna. O zero, que na matriz A estava na primeira linha e terceira coluna, agora a ordem é trocada e ele vai para a terceira linha, ou seja, se ele era o A13, ou seja, primeira linha e terceira coluna, na transposta ele vai lá para a terceira linha e primeira coluna. Então veja que toda a primeira linha ela virou agora uma primeira coluna. Toda a segunda linha virou uma segunda coluna, certo, galera? Então eu troco a posição do I e do J, certo? Na matriz transposta, o que é I, que é a posição de linha, vira posição de coluna, e o que é J, que é a posição de coluna, vira posição de linha. Ou seja, eu inverto. Se a matriz A ela é do tipo M por N, ou seja, M linhas e N colunas, a transposta da matriz A eu troco a posição. Vira uma matriz do tipo N, ou seja, N linhas por M colunas. Certo, galera? E por fim, entramos aí na questão da matriz oposta. Essa daí é bem tranquila, né? Porque a única coisa que eu irei fazer é trocar os sinais, certo? Lembrando que nós temos aí todo o campo dos números reais para explorarmos. E, em particular, os números inteiros, né? Que são os positivos e negativos. Então, o que é uma matriz oposta? É trocar de sinal. Se um número é positivo, se um elemento nessa matriz é positivo, ele passa a ser negativo. Se um elemento nessa matriz é negativo, ele passa a ser positivo. Acabou, né? Não tem mais o que conversar, é só isso. É só fazer o oposto de cada elemento. Tem aí a matriz A, ó, 3, 0, 4, menos 1. A matriz oposta será o quê? Menos 3. O zero, como é neutro, ele não é nem positivo nem negativo, então não preciso fazer o oposto de zero. Né? O 4, que era positivo, passa negativo. O 1, que é negativo, passa positivo. Pronto, não tem mais o que fazer. Isso aí é a matriz oposta. Beleza, galerinha? E agora eu quero dar continuidade, mas ao mesmo tempo perto já de finalizarmos este vídeo e trabalharmos aqui a questão da construção de uma matriz com base em igualdades com respeito às posições dos elementos na matriz, certo, galera? E agora é que a coisa vai começar a ficar interessante, porque iremos abrir algumas contas com respeito a matrizes. Pois bem, pessoal. Então, o que acontece? A partir de agora, iremos trabalhar algumas continhas de maneira a construirmos uma matriz a partir de posições com respeito aos seus respectivos elementos. Então vamos lá, né? Eu vou usar aquela forma que nós já trabalhamos aqui, né? Vamos aí construir uma matriz A, certo? Então vou representar essa matriz pela letra A. É uma matriz onde os elementos aí que eu vou representar pelo A minúsculo, né? A minúsculo, onde eu vou ter o seguinte, o I, que lembrando que esse é a posição com respeito a linhas, qual é a linha que esse elemento está, né? Linha I. E o J é a posição com respeito à coluna que esse mesmo elemento está. Se ele está na linha I, qual é a coluna que ele está? A coluna J, certo, galera? Então, nós vamos construir essa matriz aí. E nós queremos que essa matriz ela seja do tipo, ó, 3 por 2, certo, galera? Então, até aí vocês poderiam dizer, beleza, eu sei que é uma matriz
né, do tipo 3 por 2, então ela vai ter 3 linhas e 2 colunas. Mas como é que eu vou construir ela? Aí agora nós vamos fazer o seguinte, e aí vejam só, a igualdade, onde nós vamos ter que os elementos A e J, certo? Cada elemento A e J, ele vai ser dado pela seguinte relação de igualdade. 3i menos J. A coisa começou a complicar, né? Parece, mas não é. Parece complicado, mas não é. Vejam só. Primeiro, eu vou ter que escrever de forma genérica essa matriz A aí, de maneira genérica, certo? Matriz A, né, é uma matriz do tipo 3 por 2, onde cada elementozinho aí eu tenho I, J, I, a linha que o elemento está, J, a coluna que ele está. Então vamos lá. Primeiro nós vamos pegar e escrever genericamente essa matriz. Então vamos lá comigo. Vou colocar lá colchete, certo? Vou usar colchete. Eu sei que ela tem 3 linhas, porque lembre que o I ele representa a quantidade de linhas. Então tem 3 linhas. Então o que é que acontece? Eu vou ter a primeira linha, A1, primeira linha. Eu vou ter o A2, segunda linha. E eu vou ter o A3, que é a terceira linha. Certo, galera? Eu vou ter 3 linhas ao todo nessa matriz. A linha 1, a linha 2 e a linha 3. E eu vou ter quantas colunas? 2. Né? A coluna 1 e a coluna 2. Então, bora lá. Aqui eu tenho a primeira coluna. Então, por exemplo, esse Azinho aqui, ele está na primeira linha e primeira coluna. Só que é dito aqui, genericamente, que eu tenho 2 colunas. Então, significa dizer que eu também vou ter um outro elementozinho aqui, Azinho, que também vai estar na primeira linha, só que agora ele não vai estar na primeira coluna, e sim na segunda coluna, porque a matriz ela vai ter 2 colunas, a coluna 1 e a coluna 2, certo? Ela vai ter 3 linhas e 2 colunas. Então agora ficou fácil nós terminarmos aí de escrevermos essa matriz genericamente, porque eu tenho esse A2, que significa que ele está na segunda linha e na primeira coluna. Então significa dizer que eu também vou ter um outro A que também está na segunda linha, só que agora está na segunda coluna, isso mesmo. E por fim eu vou ter esse A3 que também está na primeira coluna, e eu vou ter um outro A3, né, que também está na terceira linha, só que na segunda coluna. Entenderam agora como esse processo aí de construção genérica da matriz? Isso é fácil, né? E vejam, de fato, eu tenho aí 2 colunas e 3 linhas. Ou, falando na ordem correta, eu tenho 3 linhas e 2 colunas. Não tenho o que conversar, entendeu? Essa questão de distribuição numérica é só para eu saber. O A11, primeira linha, primeira coluna. O A12, primeira linha, segunda coluna. A21, segunda linha, primeira coluna. A22, segunda linha, segunda coluna. A31, terceira linha, primeira coluna. A32, terceira linha, segunda coluna. É só uma distribuição genérica mesmo dos I's e J's de acordo com a tipologia dessa matriz. Então, até aí eu construí de forma genérica. Só que agora a situação, e vocês verão situações desse tipo aqui, e no próximo vídeo nós iremos reforçar um pouco mais isso aí, agora a situação aqui ela apresenta uma relação de igualdade, ó, para que nós possamos saber numericamente quem são esses elementos genéricos. Ou seja, estamos trabalhando aqui justamente uma questão de expressões algébricas e, em particular, o conceito de valor numérico de uma expressão algébrica, um objeto de estudo lá do ensino fundamental, certo, galera? Inclusive, há vídeos meus aqui no canal onde eu trabalho sobre isso, valores numéricos de expressões algébricas,
Expressões algébricas porque justamente são expressões que possuem números, letras e operações. E valores numéricos é porque eu vou atribuir números no lugar dessas letras aí. Então, segue aí nos cards um vídeo onde eu exploro sobre isso. Mas vamos aqui, de forma prática, explorar isso aí, certo? Então, vejam só. O A11, como é esse A11 aí? Eu sei que o A11, eu olho para o A11, certo? E depois eu olho para a relação lá. Lembrando que o I é sempre o primeiro elementozinho e o J sempre o segundo. Ele diz aqui que A e J é 3I, lembrando que 3I é a mesma coisa que 3 vezes I menos J. Então agora ficou fácil. Se eu substituir no lugar, eu venho para essa expressão aqui, algébrica, no lugar de I eu coloco 1, no lugar de J 1. Então eu faço essa conta aqui. 3 vezes 1 menos 1. Pronto. 3 vezes 1, 3 menos 1, 2. Tranquilo, entendeu? Então já sei qual é o elemento A11. Por essa relação aí, numericamente ele será 2. Eu só substituir, certo? Vamos para o A12, né? A12. Mesma coisa, né? O I continua sendo 1, então vou fazer 3 vezes 1. Só que o J dessa vez agora ele é 2, né? E aí, fazendo as contas, é 3 vezes 1 é 3, menos 2, 1. Pronto, né? 1. Então, quem vai ser o A12? Numericamente, por essa relação aí de igualdade, vai ser 1, certo? Vamos continuar nossas continhas aqui. Hein? A21, certo? Agora, o I mudou, né? O I agora é 2. Então, eu vou ter 3 vezes 2 menos 1, porque agora o J é que é 1. Né? Fazendo essas contas, eu vou ter 3 vezes 2, 6, menos 1, 5. Lembrando que eu resolvo primeiro multiplicação, depois a subtração. Certo, galera? Pela ordem das operações. Aí eu vou ter aqui ó, A22. Né? Eu estou pegando o elemento genérico e estou fazendo as substituições com base na relação de igualdade que ele me deu entre os elementos I e J para encontrar ali numericamente quem são esses valores algébricos aí, certo? A22, pega a mesma relação lá, ó, 3 vezes I, o I nesse caso é 2, menos o J, que também nesse caso é 2. Né? 3 vezes 2, 6, menos 2, 4. Né? Então, A22 aí será 4. Já estou no penúltimo aí, A31. O I aí será 3, né? Então, vou ter aí 3 vezes 3 e o J será 1. Então, ó, menos 1. Eu vou ter 3 vezes 3, 9. 9 menos 1, 8. Certo, galera? E por fim, né, finalmente, aí A32. A32 eu vou ter aí 3 vezes I. O I nesse caso aí é 3. Certo, galera? Então, fica 3 vezes 3 menos o J, que nesse caso será 2. Então, 3 vezes 3, 9. 9 menos 2, 7. Então, percebam que eu acabei de representar agora, né, construir essa matriz A com base na informação que ele me deu da tipologia e com base na informação que ele deu da relação de igualdade entre as posições I e J, respectivamente, eu consigo construir essa matriz numericamente. Eu sei que o elemento que ocupa a primeira linha e primeira coluna, com base nessas fórmulas aqui e nas relações genéricas aqui, vai ser 2. Né? O elemento 12, que é o elemento que ocupa a primeira linha e segunda coluna, vai ser 1. Né? O que ocupa a segunda linha e primeira coluna, 5. O que ocupa a segunda linha e segunda coluna, 4. O que ocupa terceira linha e primeira coluna, 8. E o que ocupa terceira linha e segunda coluna, 7. Então, eis a matriz A construída numericamente. Beleza, galera? Então, quero deixar aí, né, essa forma para que vocês possam ter ciência de como construir matrizes numericamente a partir da sua tipologia e com base numa relação de igualdade entre I, posição da linha, e J, posição da coluna, certo, galerinha? Então, próximo vídeo, a ideia é reforçar mais um pouco aí essa ideia e entrarmos na questão das operações com matrizes. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem, enfim.
e se inscreve no canal para receber conteúdos semelhantes a estes. Abração e até a próxima, galera. Tchau, tchau.